Paz do Senhor Jesus, um excelente dia. Passando nessa manhã, dia 2, para deixar uma palavra para o seu coração. Livro de Marcos, capítulo 9. A partir do versículo 17 diz o seguinte: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: Desde a infância. Essa palavra ela vem dizendo a respeito de um homem que busca Jesus para que pudesse libertar seu filho, pudesse tirar seu filho da escravidão que ele vivia, tirá-lo daquele mal que vinha sobre ele, de convulsionar, de querer se matar, tirar a própria vida. Só que esse homem ele não encontra Jesus, ele encontra os discípulos de Jesus e pede para os discípulos que os discípulos tirassem, que os discípulos libertassem aquele jovem. Só que infelizmente os discípulos não conseguem. Quantas pessoas não há que buscam e estão buscando a Deus em tantos lugares diferentes, em tantas pessoas diferentes, tentando encontrar ao Senhor, tentando assim receberem aquilo que tanto esperam, tanto buscam e nada conseguem. Essa palavra é interessante porque quando Jesus ele chega, ele logo repreende dizendo: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco e sofrerão? Aquele povo que vivia na incredulidade, aquele povo que não acreditava que esse milagre poderia acontecer. A culpa aqui não é dos discípulos. Os discípulos simplesmente estavam aprendendo, estavam no começo dessa caminhada com Jesus, e eles haveriam como foram de ser grandes em Jesus. A culpa não era deles. Era um mal que era grande demais sobre aquela vida e que eles não puderam resolver. Só que é interessante que alguns versículos mais adiante, vai dizer no versículo 22, E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O problema aqui não é a falta de fé. E quando Jesus diz: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, esse homem na hora responde: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda porque a minha fé é pequena. Eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé. Quantas pessoas hoje que não estão nesse mesmo sentimento, desejando viver algo, desejando alcançar algo, ver uma mudança na sua vida e achando que a sua fé é pequena, achando que não tem fé para que isso aconteça. Mas é interessante que se a fé daquele homem não fosse o suficiente, Jesus jamais teria feito. Porque Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E ele diz: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Mas na hora que ele diz: me ajuda na minha falta de fé, Jesus, ele cura o menino. Como diz o versículo 25, E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ou seja, ainda que para aquele homem a fé dele fosse pequena, ainda que para aquele homem a fé dele fosse pouca, ainda que para ele a fé dele não fosse o suficiente para salvar o seu filho, Jesus ele estava olhando e vendo que ali havia milagre para acontecer. Talvez você tenha buscado por muitos lugares, em muitas portas, em muitas pessoas, o milagre que espera e até hoje não tem conseguido nada. Talvez de tanto bater, tem se frustrado, tem se cansado, tem pensado até em desistir. Imagina se esse homem ele desiste quando vê que os discípulos não conseguem ajudá-lo.
Imagina se esse homem, ele simplesmente vai embora quando vê que os discípulos de Jesus não puderam ajudá-lo. Mas não, aquele homem ele permanece, aquele homem ele continua ali até que Jesus chega. Há coisa na sua vida que vai acontecer pela sua perseverança. Há milagres que Deus ele vai te entregar porque você insiste, porque você não volta, não retrocede, não desiste. Há milagres que vai acontecer porque você continua buscando e insistindo no Senhor. E é isso que o Senhor espera. Continue insistindo, continue buscando, continue acreditando. Ainda que para você a sua fé seja pequena, ainda que para você a sua fé seja pouca, e que peça para Deus, quem não curou desse jeito? Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda a crer, me ajuda a acreditar. Diante das lutas, dos problemas, das dificuldades que são tão grandes e muitas vezes maiores do que nós. E nós dizemos, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Tenha certeza. Talvez ainda que aos seus olhos a sua fé seja pequena, mas tenha certeza que essa pequena fé que há dentro de você, ela pode fazer a mão de Jesus se mover em seu favor. Ela pode fazer Deus agir em seu favor. Permaneça buscando, permaneça acreditando, permaneça confiando e nunca perca a fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não importa se para você a sua fé é pequena ou se ela é grande, mas conserve-a, use-a, porque é ela que agrada ao Senhor. Mesmo a fé daquele homem, para ele sendo pequena, Jesus ele fez um milagre. Ele libertou o filho daquele homem. Para você a sua fé pode ser pequena, mas Deus ele me trouxe até você para dizer, ainda que a sua fé seja pequena, Deus ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai fazer esse milagre acontecer, ele vai fazer aquilo que você espera chegar. Ele vai entrar com a solução. Portanto, não desista, não deixe de acreditar. Permaneça confiando e tenha certeza que Jesus ele entra em seu favor. Receba seu milagre e a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.